Fala galera do meu canal. Gente, hoje nós iremos falar um pouco sobre o estudo dos óxidos. Mais precisamente, iremos falar um pouco sobre nomenclatura desses óxidos. Mas só para que a gente possa lembrar, o que é então óxidos? O que são os óxidos? Então olha só esse conceito que nós temos aqui, ó. São compostos binários de oxigênio com outro elemento menos eletronegativo. Por exemplo, H2O, água, o dióxido de carbono, que é o CO2, o Fe2O3, mais conhecido como trióxido de ferro, ou então chamado de trióxido de ferro 3, dióxido de enxofre e o pentóxido de fósforo, entre outros que nós temos como os óxidos bem falados então, tá? E aqui então vamos observar o seguinte, que definimos que os óxidos nada mais nada menos são substâncias formadas pela combinação de dois elementos, onde um desses elementos sempre será o oxigênio, que é o elemento mais eletronegativo. Ok, gente? Beleza? Então olha lá. Nomenclatura dos óxidos. Só para que a gente possa lembrar, existem dois tipos, digamos assim, de óxidos que nós chamamos de óxidos moleculares ou rede covalente, ou então nós temos os óxidos iônicos. Para cada um desses tipos de óxidos, há uma nomenclatura a ser definida então pela IUPAC. Então, observando bem aí, ó, por exemplo, os óxidos moleculares, nada mais nada menos, são composições de oxigênio com elementos não metálicos. Como você vê aí, ó, o chamado gás carbônico, dióxido de carbono, e o trióxido de enxofre. Ok? Mas como é que nós chegamos então a dar nome a essas substâncias? Há uma regra, olha lá. Os óxidos iônicos, pelo que nós já vimos, são óxidos onde a composição química dessa substância há um metal. Como por exemplo, você pode ver aí, ó, óxido de sódio e o óxido de cálcio. Mas, como nós estávamos falando, como se dar nome então a essas estruturas? Ou melhor dizendo, como dar nome a essas moléculas? Então olha só nos óxidos moleculares, como é que se procede a nomenclatura? Veja bem, prefixo que indica a quantidade de oxigênio. Exemplos: mono, di, tri, tetra e etc. Nós dizemos então óxido de, o prefixo em que indica a quantidade de átomos de outro elemento, e o nome do elemento ligado ao oxigênio. Então, partindo dessa regra que nós temos aí, nós podemos então definir da seguinte forma. Olha aí, ó. Dióxido de carbono, a quantidade de oxigênio, que são 2, né? E mais o nome do elemento que está combinado a ele, que é o carbono. Olha o de baixo que nós temos aí, o chamado trióxido de enxofre. Perceba, 3 oxigênios e mais o nome do elemento ligado a ele, chamado então de trióxido de enxofre. Bem, esses são os compostos moleculares. Observe bem os óxidos iônicos. Como é que se dá o nome? Nós dizemos então óxido mais o nome do elemento ligado ao oxigênio. Neste caso aí, para essas duas substâncias nós temos o chamado óxido de sódio e o chamado óxido de cálcio. Perfeito, gente? Tranquilo aí? Existe uma outra forma de nomenclatura também atribuída, digamos assim, aos óxidos, né? E essas nomenclaturas, muitas das vezes, elas seguem também quase que o mesmo padrão, digamos assim, dos óxidos moleculares, né? Os óxidos iônicos. Eles podem seguir o mesmo padrão. Então podemos assim mencionar para os óxidos moleculares, ou então de rede covalente, também pode ser aplicado atualmente para óxidos metálicos, e é o considerado como oficial.
Então, quando você vê óxidos iônicos, também nós podemos atribuir com os óxidos metálicos. Então, da mesma forma como você viu dos óxidos moleculares, nós podemos então também dar nome, vamos dizer assim, aos óxidos iônicos, que também pode ser chamado de óxidos metálicos. Como por exemplo, vamos lá? Então nós dizemos assim, outra nomenclatura dos óxidos. Os óxidos iônicos formados por elementos com mais de uma valência. A gente vai já ver o que significa essas valências. Então, deixa eu só colocar aqui uma regra, tá? Essa regra ela estabelece primeiramente um conhecimento das valências, né? Então, existem substâncias que vão apresentar espécies químicas com menor valência. Então, aqui nós temos na primeira regra, olha, óxido, nome do metal de menor valência. E a terminação oso. A exemplo disso, podemos representar isso aqui, olha, FeO. Então, aí nós podemos dizer óxido ferroso. O fato de determinar essa terminação oso é porque o ferro, nessa substância, ele apresenta uma menor valência. Que a gente vai chamar isso aqui, gente, de NOx. Vou explicar isso daqui a pouco para vocês. Vamos ver o próximo. Caso eu encontre um metal em que apresente, digamos assim, uma maior valência, a terminação que eu usarei para essa nomenclatura será a terminação ICO. Um exemplo. Eu tenho aqui o F2O3. O nome dessa substância seria óxido férrico. Essa terminação ICO é porque o ferro nesse composto ele já apresenta uma maior valência em relação ao que você viu agora há pouco da substância óxido ferroso. Vou já te explicar isso daqui a pouco. Um outro exemplo que nós temos, e isso já é um caso de nós definirmos, por exemplo, ao invés de eu falar da terminação oso, eu usarei como sufixo, vamos dizer assim, a terminação, como eu quero dizer assim, eu direi o 2 em forma de algarismo romano. Por exemplo, se você observar o nome que eu dei para essa primeira substância, óxido ferroso, apresentou uma menor valência. Essa menor valência, o valor dela seria 2. Esse 2 é a carga que o ferro apresenta nesse composto. Então eu substituo esse nome oso e coloco óxido de ferro 2. O mesmo acontece, porém de forma bem diferente, pois a valência aí já é maior. Ao invés de eu usar o termo férrico, eu substituirei esse termo ico pelo algarismo romano 3, ficando assim, óxido de ferro 3. Legal, gente? Beleza? Mas, Hildo, como pode, né? Como é que nós podemos, então, saber dessas valências, ou então também conhecidas então como NOx? Como é que nós podemos, então, perceber esse algarismo romano 2 e 3, no qual ele coloca nesses exemplos aí? Então, olha só. Vou compartilhar com você aqui uma tela branca. Vamos lá?